Olá! Você quer ter o seu ouvido treinado para escutar uma nota musical, para escutar harmonia? Fique conosco. Eu sou Newton Cunha e bem-vindo ao canal Desenvolva a sua percepção auditiva. Aqui você vai entender como e vai começar a fazer exercícios para que você tenha o ouvido treinado, né? Você tem o ouvido absoluto, você tem o ouvido treinado e tem o ouvido relativo. O ouvido absoluto é aquele indivíduo que caiu uma agulha, ele identifica automaticamente aquela nota. Isso comumente é adquirido na primeira infância, porque na primeira infância a criança ainda não tem as habilidades de estratégias verbais e as mensagens que chegam na memória sensorial sempre vai direto para a memória a longo prazo. Já quando uma criança já está com um pouco maior e tem essa habilidade de estratégias verbais, então essa mensagem ela chega na memória sensorial, passa pela memória a curto prazo para depois ir para a memória a longo prazo e colocar essas notas no ouvido e deixá-la fixa. Agora, tanto uma criança que já tem essa habilidade quanto o adulto, ela pode ter o ouvido treinado para isso. Então, ela desenvolve essa habilidade. Então, você que é adulto, você pode desenvolver esta habilidade. E você que ainda tem uma criança em torno de 4, 5 anos, então comece a fazer exercício. Agora, o problema é, faça exercício a partir das 12 notas, ou seja, da afinação. E este livro trabalha justamente por essa lógica da afinação da música tonal. Pelo menos no processo inicial estudamos a música tonal. Então, esta música tonal que escutamos nos rádios e tal, esta música ela vem de uma afinação de 12 notas musicais. 12 notas musicais não significa que sejam 12 frequências. Uma coisa é dizer que isso aqui é Dó. As notas, aqui é Dó e aqui é Dó. Agora, aqui há uma frequência e nesse Dó há outra frequência. Então, em termos de frequência, por exemplo, aqui nesse piano que tem 88 teclas, nós temos 88 frequências sonoras, certo? No entanto, notas musicais nós temos 12. E é através dessas 12 notas musicais, aqui é o livro Iniciação Musical, Base Epistemológica dos 12 Centros Tonais. E também nós escrevemos esse Matemática e Música, que é uma complementação desse aqui através de uma relação bem matemática. O início desse aqui é bem matemático, depois a gente entra nas questões musicais. E quem adquirir este livro e depositar até R$30, nós enviamos esse texto sobre afinação e escala musical. Aqui você vai ter a escala temperada igual, como ela vem, como ela surgiu, e vai ter também sobre as escalas diatônicas, porque Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é apenas a escala diatônica de Dó. E quando você é educado por isso aqui, você não desenvolve essa percepção, ou seja, você não desenvolve esse ouvido treinado, porque quando te ensinam por aqui e dizem que com essa escala aqui você consegue fazer todas as maiores, é porque as notas não são importantes. Porque jamais apenas com essas notas você vai conseguir fazer nenhuma outra escala harmônica. Nem maior e nem menor. E muito menos menor. Né? O que você vai aproveitar daqui são os intervalos. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, as notas da escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e repete o Dó. As notas da escala de Sol, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Então, esse Fá sustenido não tem aqui. Então,
quando lhe ensinam dizendo que você consegue fazer isso aqui, é porque as notas não são importantes. O que são importantes são os intervalos. Com os intervalos da de Dó, que ele segue esse modelo, você consegue fazer todas as maiores. Mas jamais você vai conseguir fazer com as mesmas notas, porque cada escala maior terá pelo menos uma nota diferente, ou uma frequência sonora. Então, como nós não fomos ensinados a partir dessa ótica de notas e frequência sonora, mas muito mais de intervalo, porque tomou como parâmetro a escala de Dó e não a escala da afinação da música tonal, que é... Esta é a afinação e é por ela que devemos estudar, ou seja, pelas 12 notas. E a base está aqui. Então, se você for educado pelas 12 notas, ou seja, se você está iniciando, inicie pelas 12 notas. Se você já é um músico veterano e não tem esse ouvido treinado, comece a estudar pelas 12 notas que você vai desenvolver este ouvido, porque eu tinha uma enorme dificuldade, eu não conseguia tirar uma música de ouvido. E ontem, para levar uma música para um aluno, ele mandou ontem, e eu escutei a música e já disse que ela estava em Mi, né? E a música estava em Mi menor realmente quando eu fui verificar. A música estava em Mi, porque eu percebi que ela estava em Mi. Você pode ter esse ouvido treinado a partir do momento em que você começa a estudar pelas 12 notas musicais. Agora, se você ficar estudando pela escala de Dó e por essa ótica de intervalo, você não desenvolve, ou seja, vai ter uma enorme dificuldade. E quando você estuda pelas 12 notas, você tanto desenvolve esse ouvido para escutar a nota, quanto também para os intervalos. Tam, 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 tam. Aqui intervalo de terça menor. Então você começa a desenvolver essa habilidade tanto para as notas, Mi, Mi, Mi. Você começa a desenvolver tanto essa habilidade de você perceber as notas, até porque esse Mi está muito no ouvido, até porque na aula passada vocês viram eu afinei o violão de ouvido, né? Todas as cordas de ouvido. Então é treinar o seu ouvido, e para isso é apenas estudar pelas 12 notas. Agora, é importante que você entenda como é que isso funciona. E se você quiser aprofundar, é importante também que você entenda como isso funciona dentro do cérebro, né? E a neuropsicologia explica muito bem sobre isso. Inclusive essa questão de uma criança na primeira infância, ela transmitir mensagem muito mais para a memória a longo prazo. Isso tudo a gente estuda se você fizer uma pesquisa na neuropsicologia. Então há uma necessidade da gente entender isso por uma ótica de aprendizagem psicológica, psicologia da educação, para que a gente possa compreender isso e não ficar com esses mitos de ouvido absoluto. O ouvido absoluto, ele adquiriu isso na primeira infância, né? Justamente por não ter essa habilidade de estratégias verbais, então a memória vai para longo prazo. Então observe que quem adquire isso é sempre na primeira infância, que depois gera enorme dificuldade da gente pôr de maneira fixa no ouvido. O que eu faço é estar treinando constantemente para que isso não saia da minha memória, né? E isso eu vivo treinando percepção praticamente todos os dias. Todos os dias eu treino percepção para que isso fixe na minha memória. Agora, se eu parar, não. Mas o indivíduo que adquiriu isso lá na primeira infância, não, ele está com aquilo ali fixo na memória, porque isso, a idade é que gera essa possibilidade lá. Agora, quando a gente tem essas estratégias verbais, aí gera mais dificuldade, porque a mensagem passa pela memória a curto prazo, a qual demora alguns segundos, e aí só depois de muito treino é que você consegue colocar isso na memória a longo prazo. E é isso que eu faço, eu tento estudar isso todos os dias. Agora, é imprescindível que você entenda como isso funciona, as 12 notas, de onde vem, que você entenda de afinação e de escala. Isso é importante.
Então, para isso nós escrevemos esse livro, já faz algum tempo, quase 20 anos que eu escrevi esse livro, né, para que a gente pudesse aprender pelas 12 notas. E não por essa ideia, que é uma ideia ridícula de dizer que as notas musicais é a escala de dó. E aí só faz o quê? Atrofiar a percepção. O músico tem que estudar muito para desenvolver técnica, mas na hora que precisa usar o ouvido, ele sente uma enorme dificuldade. A não ser aqueles músicos que tocam na noite e que vivem fazendo esse exercício do ouvido. O músico que vai tocar na noite, ele faz essa percepção, esse treinamento no ouvido praticamente todos os dias que ele está tocando. Mas quem não faz isso, gera enorme dificuldade. Mas isso era para ser feito no processo de ensino-aprendizagem. Basta você estudar pelas 12 notas. E aqui eu quero dizer que há dois grupos os quais têm maior problema com esse processo de ensino-aprendizagem, que a base são os intervalos, não as notas. Um é o pessoal que estuda canto, né? Quando você canta, você vai emitir uma frequência sonora. Você vai emitir uma nota musical. Não deixa de também ter um intervalo a partir do momento que tenha duas notas. Mas, sobretudo, você emite uma frequência sonora. E o seu ouvido é educado, sobretudo, para pensar por intervalo. Então, você sofre uma enorme dificuldade. Então, tem que estudar muito. E aí, para cantar um Dó sustenido, é uma enorme dificuldade. Não consegue pensar nesse Dó sustenido justamente por isso. Porque a sua lógica de educação foi por intervalo e não pelas frequências sonoras. E o outro grupo é o pessoal que estuda instrumentos não temperados, porque precisa emitir precisamente aquela nota, e aí tem que usar muito o ouvido, e o ouvido dele foi atrofiado. Aí tem que colocar marquinhas para fazer um processo para poder decorar aquilo ali, e gera uma enorme dificuldade, que isso poderia ser evitado a partir do momento que se você fosse educado pela escala temperada igual, ou seja, pela afinação do temperamento, pela afinação da música tonal, não geraria este problema. E vou falar mais uma vez. Então, para você estudar e entender as 12 notas, este livro, Iniciação Musical, Base Epistemológica dos Centros Tonais. Há também esse livro, Matemática e Música, que é um complemento. E para que você possa entender realmente a afinação e as escalas musicais, no caso, a escala temperada igual e as escalas diatônicas, para que isso fique bem na sua memória, nós enviamos este texto de brinde para você. Se você adquirir este livro e enviar R$30, eu lhe mando mais esse texto. Se você depositar em torno de R$40, eu lhe envio os 3. Este aqui, esses 2 livros e este texto, para que você possa compreender. Esses livros serão enviados em forma de e-book, ok? Então, a aula de hoje é essa, e saiba que você pode ter o seu ouvido desenvolvido, o seu ouvido treinado, basta você estudar pelas 12 notas. E para quem quer ter aula diretamente comigo, para que você possa desenvolver isso a partir das técnicas as quais eu uso com os alunos, é só entrar em contato conosco, tá? O telefone é 081 992 89 0964. Então, entre em contato conosco ou mande algo aqui pelo canal também que nós entramos. Ou no meu e-mail, newtoncunhapereira@hotmail.com. Então, através desses canais de comunicação, contatos que você vai ter comigo, então a gente pode marcar essas aulas para que você possa desenvolver essa técnica, e saiba que não é nada intransponível de você estudar e escutar uma música e começar a perceber a sua tonalidade, começar a perceber os acordes. Isso não é nada de fora de uma certa normalidade. É só fora da normalidade porque nós estudamos pela lógica dos intervalos e não pela lógica das notas musicais. Então, é isso. Se inscreva no canal, manda um like de positivo e até a próxima aula. Compartilhe o vídeo e desenvolva a sua percepção, porque
não é nada intransponível. Há uma necessidade de estudar, porque aqui nós não oferecemos mágica. Há uma necessidade de um estudo, de uma dedicação, para que você desenvolva essa percepção. Mas é algo que você pode desenvolver tranquilamente. Então, assistam às aulas anteriores e vamos desenvolver essa percepção e sair dessa lógica da escala de Dó maior, porque é meio que um absurdo ensinar um negócio desse, dizendo que as notas musicais é a escala de Dó maior. Quando eu estudei sobre a era moderna na música, na história da música, eu percebi que não era pela escala de Dó maior, era pela escala temperada igual, porque o desenvolvimento da música tonal vem a partir do temperamento igual de Bach. E Bach vai fazer Dó maior, Dó menor, Dó sustenido maior, Dó sustenido menor, Ré maior, Ré menor, Ré sustenido maior, Ré sustenido menor e assim por diante, até chegar no Si. E não por essa história de Dó Ré Mi, que isso é apenas a escala de Dó maior. Então há uma necessidade de uma reflexão sobre isso e sobre esse processo de atrofiamento da nossa percepção do ouvido, que os músicos, e sobretudo aqueles que leem muito, têm uma enorme dificuldade de percepção auditiva porque não foram educados pela escala temperada igual, a escala cromática, foram educados pela escala de Dó, onde o importante são os intervalos e não as notas musicais. Então, compartilhe, manda um like de positivo e até a próxima aula. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.